E aí, pessoal? Bora? Estamos prontos para mais uma leitura. Mais uma ouvidinha de cerca de 30 minutos. Vamos nessa? Olha só. Eu havia lido no último capítulo, comecei com o futuro, chamava o futuro. 31. Eu li o 30 e o 31, o 30A e o 31 juntos. E parei no 31 para começar o 31A. Vamos ver e vou ler 31A e 31B. Tá bom? E aí a gente encerra o 31 e vamos lá para o 32, que também é bem extenso. Deixa eu ver. 2, 3. Então, vamos continuar? Eu fico tentando me localizar, para localizar, me integrar nessa localização com vocês também, tá? Então, o futuro era o que a gente estava lendo, né? Nós estávamos falando aqui no 31, quando essa menina conversava, foi para uma cerimônia, né? E avaliava o nível de evolução, o nível de consciência, né, espiritual que os filhos dos homens tinham. E como eles se comportavam, mesmo alguns deles sendo descendentes, né, dos filhos de Deus. E o pai dela estava explicando até isso, dessa mistura, né, de filhos de homens com filhos de Deus, e isso vai se perdendo, né? Que estes filhos já tendo se unido dos povos, né, já perde um pouco da essência dos filhos de Deus. E aí, quando se unem com outro filho dos homens, perdem um pouco mais de essência. E assim vai, porque é isso mesmo. Eu acho que Deus acaba botando a gente no caminho de andar com as próprias pernas. Então, ela estava falando dos homens primitivos e as puras raças, filhas de Deus, e se criaram vários graus de corporificação. E aí continuamos. Enquanto as ondas de energia criadora lutam por mais materializações, impera na hereditariedade o elemento terreno, e assim, cada vez há no mundo menos descendentes dos filhos de Deus, com a forma alongada do crânio original. Com isso, reduziu-se a possibilidade de revelação de aptidões mais elevadas. Segundo as leis da hereditariedade, apesar dos contínuos cruzamentos, ainda persiste a possibilidade de, em qualquer tempo, nascer um filho de Deus de raça pura, mesmo nos períodos mais materialistas e obscuros. Pois está próxima a época em que somente nascerão pessoas com cabeças curtas, e estas logo assumirão o poder sobre a terra. Mesmo aqui no Egito, elas não terão a clarividência espiritual, nem a sabedoria que os da mais elevada dinastia possuem, nem regerão com altruísmo, e sim com crua e cega ânsia pelo poder, por puro egoísmo. Pelos constantes cruzamentos entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, surgiu uma raça mista, que reproduz as características hereditárias de ambas as raças. Inúmeros indivíduos, por certo, têm sangue humano,
mas a forma alongada da cabeça e com elas todas as disposições mágicas de seus antepassados masculinos foram herdadas. No entanto, com os constantes novos cruzamentos, pelas leis de hereditariedade, dentro de uma mesma família, poderão surgir indivíduos diferentes e cada vez menos homens com traços hereditários divinos. Hoje já acontece de numa mesma família um indivíduo ainda ser perfeita e espiritualmente divino, outro fisicamente humano e o terceiro com toda a probabilidade de ser uma mescla dos dois. O comportamento entre os elevados e os inferiores deixa cada vez mais os superiores em desvantagens. Não é de se espantar o fato de que o irmão fisicamente disposto odeie com amargura o irmão que tenha características espirituais divinas, o que muitas vezes acarreta trágicas lutas. O conhecimento superior dos iniciados, porém, atuará com cada vez mais profundidade em todo o povo, graças às sempre maiores ondas de cruzamento e à hereditariedade. A tendência é surgirem cada vez mais variações e diferenças, até que as possibilidades de desenvolvimento, no sentido de atingir o mais elevado grau de conhecimento e a iniciação, farão parte de cada ser humano. A estarrecedora diferença entre o membro iniciado onisciente da família real e a massa humana inconsciente e ignorante parece representar uma brecha intransponível, mas ela será equilibrada por esses constantes cruzamentos durante vários milênios. O povo e os dominantes serão seres humanos iguais. As duas raças, filhos de Deus e homens primitivos, desaparecerão total e paulatinamente em sua forma pura. No entanto, sempre haverá indivíduos isolados que nascerão nas mais diversas etapas de desenvolvimento. Alguns revelarão o sangue herdado dos antepassados divinos, outros o de homens primitivos inferiores. Com o passar do tempo, todos os homens trarão em si características herdadas de ambas as raças e irão viver juntos de tal modo que não mais será possível distingui-los uns dos outros pelos caracteres raciais. Apenas poderemos reconhecê-los pelo seu caráter e pela sua capacidade. Indivíduos com aptidões mais elevadas, em geral, terão a mesma forma craniana dos demais seres humanos. No entanto, eles se destacarão da massa por serem grandes cientistas, artistas, filósofos ou místicos. Desaparecerá totalmente o formato alongado do crânio e também o formato do crânio dos homens primitivos, semelhante ao dos macacos. Depois de vários séculos, essas raças usarão os centros cerebrais e nervosos para revelar as capacidades espirituais e mágicas mais elevadas que, no entanto, estarão latentes em estágio de desenvolvimento. Em consequência disso, também a forma craniana dos homens será arredondada. Em contrapartida, os seres desenvolverão intensamente os centros cerebrais que servem à inteligência, o que fará com que as gerações posteriores tenham testas altas e abauladas. Da mesma forma,
como as ondas e energia da raça superior, avançam em círculos cada vez mais amplos através dos cruzamentos raciais, até atingirem as raças humanas mais inferiores, a fim de que estas também obtenham o conhecimento. O domínio do mundo cairá, por sua vez, nas mãos de pessoas mais ignorantes. Em seu desconhecimento, sua primeira ação será destruir as grandes culturas divinas que os filhos de Deus criaram em diversas partes do mundo. Restarão somente algumas ruínas do hoje magníficos monumentos e construções para testemunhar a bondade e a beleza. Oh, desculpa. Desculpa. Eu vou voltar aqui, só um minutinho. Deixa eu tirar essa coisa do meu telefone, eu esqueci. Perdão, tá? Vou voltar aqui. Restarão somente algumas ruínas do hoje magníficos monumentos e construções para testemunhar que houve uma época em que o conhecimento, a sabedoria, a bondade e a beleza dominaram o mundo. Aos poucos, os homens também conhecerão apenas algumas tradições sobre o poder magnífico dos magos brancos e dos iniciados. Mas, dada a sua ignorância, ainda considerarão orgulhosamente, durante milênios, que essas tradições são contos de fada. Esses constantes cruzamentos de duas raças elaboraram uma escala de evolução em que até o homem primitivo original pode subir do degrau inferior. Pois os homens primordiais nada mais são do que os espíritos puros que caíram na mais profunda matéria e que nela perderam a consciência divina, desconhecendo em si mesmos a descendência mais elevada. A fim de conferir-lhes outra vez a possibilidade de se tornarem conscientes da mais elevada esfera espiritual, os filhos de Deus fizeram o grande sacrifício de trazer suas forças, unindo-se em casamento às filhas dos homens. Com isso, eles mesmos também se ancoraram demais na vida material, tendo de passar por todo o período de desenvolvimento até a espiritualização perfeita da Terra, como ajudantes. Muitos o fizeram em suas encarnações terrenas, outros no estado incorpóreo espiritual. O nível da classe dominante cairá cada vez mais. O poder passará de um povo para outro. Haverá constantes guerras na terra. A consequência será a ignorância, a pobreza e a miséria do sofrimento. Os últimos iniciados não transmitirão a essas pessoas as instituições com que dominam as forças da natureza e através das quais dispõem das enormes energias criadoras que atuam secretamente. Eles destruirão todos os seus instrumentos antes de abandonarem as esferas terrestres durante milênios. Um dos últimos iniciados, que já não pertencerá à raça egípcia, mas que, no entanto, crescerá aqui e aqui receberá sua iniciação, salvará um desses instrumentos, tirando-o do Egito. E durante certo tempo, os sacerdotes desse povo poderão guardar o segredo. Mas então, virá a época em que o derradeiro iniciado terá de abandonar a terra, destruindo antes esses últimos instrumentos.
deverá fazê-lo para que os filhos dos homens, em sua ânsia pelo poder e sua sede de domínio, não destruam através de uma reação em cadeia a si mesmos e as várias partes do mundo. A perturbação que aniquilou o lar dos antigos filhos de Deus não deve repetir-se. Depois que todos os aparelhos forem destruídos e que a mais elevada sabedoria tiver desaparecido da superfície da terra, os homens terão de trabalhar com as próprias energias físicas na sua reconstrução. Precisarão até mesmo trabalhar manualmente suas pedras, como os homens primitivos. Também sofrerão a tirania dos semelhantes que pertenceram à sua própria raça. No entanto, visto que, em tudo que se manifesta no campo material, sempre há as forças inseparáveis provenientes da unidade lutando para manter o equilíbrio, será justamente a tirania desses dominantes egoístas que despertará a humanidade de sua ignorância. Através de sofrimentos e de dores, que dirigirão sua atenção para as superiores verdades espirituais. Ao que parece, os líderes espirituais da Terra precisam deixá-la só, pois os homens terão de descobrir as verdades divinas em si e na natureza, por conta própria, por livre vontade, independente e conscientemente. Caso contrário, não haveria possibilidade de os homens atingirem o degrau mais elevado da evolução. Mas como uma boa mãe permite que seu filho dê sozinho os primeiros passos para que se torne independente, sem, contudo, deixar de observá-lo a certa distância, a fim de ajudá-lo a levantar-se no caso de ele cair. Da mesma forma, os dirigentes espirituais da Terra ficam observando os homens para, se necessário, poder interferir a fim de ajudá-los a sair de situações difíceis. Eles atuam, dirigem e lideram a humanidade a partir da esfera espiritual. Mas quando a superstição e os erros impediram na Terra, em vez do conhecimento, quando as trevas espirituais se tornam tão densas que ameaçam ultrapassar os limites exteriores, então, sempre outra vez, alguns filhos de Deus se sacrificam e descem à Terra, a fim de, reencarnados num corpo físico, trazer consolo e luz espiritual à humanidade. Pelo cruzamento entre raça divina e humana, o legado hereditário é semeado. E assim, sempre existe a possibilidade de um filho de Deus receber um corpo por meio de uma mulher pura. Um corpo com todos os órgãos que lhe permitam revelar-se inteiramente. Em cada época do desenvolvimento da Terra, no decorrer dos milênios, filhos de Deus se encarnarão a fim de ensinar aos homens as leis do espírito, do amor e do desapego pessoal e cumprir as mais diversas missões. Quando o domínio da Terra já estiver em mãos humanas por toda parte, em alguns países ainda se sentarão no trono pessoas que governarão com sabedoria e justiça, criando culturas elevadas no mundo, ou ao menos em parte dele. Outros legarão à humanidade, como cientistas, artistas e místicos, a forma mais elevada da arte, da música e da literatura.
trarão ao mundo novas ideias, novas descobertas, a fim de que o desenvolvimento da Terra seja direcionado para novos rumos. Esses filhos de Deus levarão, em sua maioria, uma vida muito solitária, com frequência em grande pobreza e abandono, pois haverá poucos homens que os compreenderão. Sua luz espiritual, no entanto, se irradiará em círculos cada vez maiores, e o nome desses titãs espirituais será conhecido depois de vários milênios. Nas melhores escolas, os filhos dos homens aprenderão a conhecer suas obras. Mas também haverá alguns desses filhos de Deus encarnados que viverão no meio dos homens, atuando em segredo. Eles se ocultarão nas altas montanhas, nas cavernas ou em outros lugares isolados, onde, imperturbados, irão irradiar na solidão suas forças muito elevadas para a atmosfera terrestre. Seres que já evoluíram a ponto de poder captar tais irradiações de força, sintonizam-se automaticamente com esse fluxo de energia e trabalham em conjunto com os filhos de Deus. Muitas vezes, nem têm consciência do fato de estarem sintonizados. Trabalham e atuam, mas a partir de sua convicção interior, que na verdade é a força divina transmitida e irradiada pelos filhos de Deus. É dessa forma que algumas pessoas muitíssimo desenvolvidas transmitem e esclarecem à humanidade os ensinamentos que os filhos de Deus trazem à Terra de tempos em tempos. As turbas humanas não entendem logo essas elevadas verdades. Porém, como sentem seu amor e sua força, acabam por nelas acreditar. Dessa maneira, surgem as religiões, provenientes dos ensinamentos dos filhos de Deus. Todos os filhos de Deus trouxeram e trarão as mesmas verdades em diferentes lugares da terra. Mas os homens as explicarão de modos diferentes e de acordo com as características de sua raça aos descendentes. Das mesmas verdades, portanto, surgirão as diferentes religiões. Um e o mesmo Filho de Deus se encarnará em diferentes épocas e em diversas partes do mundo, a fim de transmitir as mais elevadas verdades aos homens. E dessas mesmas verdades, provenientes do mesmo Espírito, os homens desenvolverão em diversas regiões do mundo as diferentes religiões. Devido a essas diferenças, que provêm unicamente da ignorância humana, os homens mandarão os outros ao inferno, e em nome de Deus, e farão as guerras uns contra os outros. O nível de desenvolvimento dos povos será diferente. Por conseguinte, o Filho reencarnado de Deus também será tratado de várias maneiras. Em muitos países, os homens já estarão mais preparados para a verdade divina. E estes reconhecerão o Filho de Deus e o honrarão e venerarão. Mas as ondas de forças continuarão a se propagar até os últimos limites materiais. Acontecerá então que o Filho de Deus também terá de se encarnar no período da maior treva da humanidade,
em que dominarem o materialismo, o ódio, a inveja, o medo e o pavor. Nesse tempo em que as verdades divinas se distanciam dos homens, o Filho de Deus será maltratado. Homens ignorantes, ávidos pelo poder, torturarão o Filho de Deus e o matarão. Mas ele aceitará o sacrifício e com isso libertará a maior das forças mágicas. O Espírito renascerá nos homens e dominará a escuridão de sua alma. Aos poucos, a aparência da terra se modificará completamente. Dos limites derradeiros, mais afastados, as ondas de energia criadora retornam e inicia-se um novo período de elevação. Sempre será oferecida aos homens a oportunidade de trabalhar em conjunto com os filhos de Deus no plano de salvação da terra. E aos poucos, cada vez mais, se revelará a espiritualidade. Então, grandes quantidades de indivíduos se reencarnarão, os que certa vez estiveram incorporados na raça divina, mas que não passaram nas provas da iniciação, ou que morreram durante elas, ou que caíram depois, quando já iniciados. Eles recobrarão o conhecimento perdido, e enquanto em algumas partes do mundo as pessoas ainda estiverem se matando, um grupo de homens cada vez maior, sintonizados com as forças irradiadas pelos filhos de Deus, prepararão a nova vida espiritual. Os homens, oriundos de raças inferiores, também alcançarão lentamente níveis cada vez mais elevados. Primeiro, tomarão consciência de que são capazes de cumprir uma tarefa maior e que, sem matar-se ou escravizar uns aos outros, podem viver com muito mais felicidade sobre a Terra. Quanto mais a humanidade evoluir, tanto mais o enfoque materialista perderá a força e o egoísmo diminuirá. A loucura pelas conquistas e a sede de poder desaparecerão gradativamente, e os homens, em vez de gastarem as energias para combater uns aos outros, a utilizarão para dominar as forças da natureza. Aos poucos, descobrirão que não é necessário ganharem o pão com o mais árduo esforço físico, nem é preciso embeber a terra com o suor do seu rosto, mas que, se ativarem os centros nervosos mais elevados, terão o poder de dispor livremente das forças naturais. Assim, a terra ficará outra vez sob o influxo de ondas de forças superiores. Os seres humanos começarão a compreender, não só com inteligência, mas também a viver as elevadas verdades divinas e a concretizá-las. Dessa forma, surgirão outra vez culturas muito superiores. Enquanto o homem se identifica com a matéria, com a terra, seu consciente está ligado a ela por um estado de identidade. Ele é a terra. Consequentemente, quando seu corpo está gasto e morre, ele também morre. Isto é, a consciência do homem termina e mergulha num estado latente. A isso
os homens denominam morte. Que bom, não passei muito tempo, né, dessa vez. Gostei muito desse trechinho, desse último trechinho aqui, de muita coisa que a gente vem vivendo ao longo dos milênios e milênios, a parte aqui em que o Filho de Deus reencarna e que os homens o maltratarão e o matarão, foi linda também. E essa última parte aqui, da necessidade que temos agora, para ontem, elevarmos-nos e ativarmos os nossos centros superiores. O nosso centro cardíaco, o nosso centro laríngeo e o nosso centro frontal. Nós precisamos acalmar os vrites de nossos centros inferiores. Precisamos fazer isso com uma vida prática. E eu acho que num capítulo lá atrás, quando ele fala das 11 qualidades, alguma coisa assim, ele mostra, né? Ela mostra como no dia a dia a gente trabalha isso, né? Ativando o amor, a correta palavra e o correto e puro pensamento. E assim a nossa ação será mais digna, bela e compassiva. Então, nos vemos no 31B, que eu ainda vou continuar essa historinha daqui a pouco. Um grande e afetuoso abraço para todos vocês.